Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura com você. A boa de hoje é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Hoje é a nossa parte 33, certo? E bora para nossa leitura. Sem mais delongas, bora lá. Opa, a gente está no final da leitura. Vamos lá para o começo. Beleza, a gente vai começar o capítulo 5. Então, diminuindo a lacuna de valores, trabalhando as mudanças e fechando a fronteira da falta de motivação. Diminuir a lacuna de valores é uma estratégia de ousadia. Devemos prestar atenção no espaço que separa o lugar onde estamos do lugar onde queremos estar. E mais importante, precisamos praticar as virtudes que consideramos importantes em nossa visão de mundo. Diminuir a lacuna exige tanto acolher nossa vulnerabilidade quanto perseverar no enfrentamento da vergonha. Seremos cobrados a dar respostas como líderes, pais e educadores de maneiras novas e incômodas. Não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar nossos valores com nossas atitudes. Estratégia versus cultura. No mundo das empresas, há um debate em curso sobre a relação entre estratégia e cultura e sobre a importância de cada uma. Enxergo estratégia como o plano de ação ou a resposta detalhada à pergunta: o que queremos conquistar e como vamos chegar lá? Todos nós, famílias, grupos religiosos, equipes de projetos, professores, temos um plano de ação. E todos refletimos sobre as metas que queremos alcançar e os passos que precisamos dar para sermos bem-sucedidos. A cultura, por outro lado, em vez de revelar o que queremos conquistar, diz muito sobre quem nós somos. Dentre as muitas definições complexas de cultura no contexto tratado aqui, aquela que mais coaduna com a minha visão é a mais simples. Como pioneiros do desenvolvimento organizacional, Terence Deal e Alan Kennedy afirmaram: cultura é a maneira como fazemos as coisas por aqui. Gosto dessa definição porque me parece adequada para as discussões sobre todas as culturas, desde a grande cultura da escassez, sobre a qual escrevi no capítulo 1, até uma cultura organizacional específica, passando por uma cultura que define a minha família. As respostas às perguntas a seguir dizem muito sobre a cultura e os valores de um grupo, família ou empresa. Quais os comportamentos são recompensados aqui e quais são punidos? 2. Onde e como as pessoas estão gastando seus recursos, dinheiro, tempo, atenção? 3. Que regras e expectativas são seguidas, impostas e ignoradas? 4. As pessoas se sentem seguras e apoiadas ao conversarem sobre como se sentem e ao falar sobre as coisas de que precisam? 5. Quais são os tabus? Quem costuma defini-los? 6. Que histórias são lendas e que valores elas disseminam? 7. O que acontece quando alguém falha, decepciona ou comete um erro? 8. Como a vulnerabilidade, a incerteza, o risco e a exposição emocional é percebida? 9. Em que medida a vergonha e a culpa são predominantes e como elas aparecem? 10. Qual é a tolerância coletiva para a inovação? O desconforto de aprender, tentar coisas novas e dar e receber feedback é normal ou uma grande valorização do status quo? Como alguém que estuda a cultura como um todo, acredito que a força dessas questões está em sua capacidade de lançar luz sobre as áreas mais escuras de nossa vida: isolamento, desânimo e luta por valorização. As questões não apenas nos ajudam a compreender a cultura, mas trazem à tona as discrepâncias entre o que falamos e o que fazemos, ou entre as virtudes que defendemos e as que praticamos. Meu amigo Charles Keeley usa o termo virtudes desejadas para descrever a lista enganosa
de virtudes e valores que se baseiam em nossas melhores intenções, na parede do nosso escritório, em nossos sermões como pais e em nossa visão de empresa. Se quisermos isolar o problema e desenvolver estratégias de transformação, temos que confrontar nossas virtudes desejadas com as praticadas, ou seja, como nós realmente vivemos, sentimos, agimos e pensamos. Estamos vivendo de acordo com o que pregamos? Responder essa pergunta pode ser muito desconfortável. Eu acho que essa é a pergunta crucial, né, para a nossa vida. Estamos vivendo de acordo com o que pregamos? A fronteira da falta de motivação. Acho que isso é um assunto importante também para a gente. A falta de motivação é um tema subjacente à maioria dos problemas que vejo em famílias, escolas e comunidades e organizações, e ele assume muitas formas, incluindo algumas que discutimos no capítulo 4. Nós nos desligamos, deixamos de nos envolver com as coisas para nos proteger da vulnerabilidade, da vergonha e da sensação de nos acharmos perdidos e sem objetivos. Também fazemos isso quando percebemos que as pessoas que nos lideram, o chefe, os professores, o diretor, o clérigo, os pais, os políticos, etc., não estão cumprindo o contrato social estabelecido. A política é um grande exemplo de descumprimento do contrato social. Se é lá nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil, né? Políticos de todos os partidos fazem leis que eles não são obrigados a cumprir ou que não os afetam e adotam comportamentos que levariam quase todos nós à demissão, ao divórcio ou à prisão. Eles representam valores que raramente aparecem em seu comportamento. E assisti-los culpar e envergonhar uns aos outros é constrangedor para nós. Eles não estão cumprindo a sua parte no contrato social e as estatísticas sobre o comparecimento dos eleitores às urnas e votos brancos ou nulos mostram que estamos bastante desanimados com a situação. Olha aí, ó. Beirando as eleições, está falando aqui sobre exatamente esse processo que é muito difícil, né? Temos outro exemplo disso nas comunidades religiosas. Primeiro, a falta de motivação nessa área é geralmente consequência de os líderes não estarem vivendo de acordo com as virtudes que pregam. Segundo, em um mundo cheio de incertezas, ficamos ansiosos por algo absoluto. É a reação humana para o medo. Quando os líderes religiosos utilizam nosso medo e a necessidade de mais certeza, retirando a vulnerabilidade da espiritualidade e transformando a fé numa cartilha de regras e consequências, em vez de nos ensinar a enfrentar o desconhecido e abraçar o mistério, todo o conceito de fé perde o sentido. Fé menos vulnerabilidade é igual a política, ou ainda pior, a fanatismo. O verdadeiro comprometimento espiritual não é construído sobre a submissão, mas é produto do amor, da aceitação e da vulnerabilidade. Portanto, impõe-se a questão: se não criarmos intencionalmente nas famílias, nas escolas, nas comunidades e nas empresas culturas que alimentam a falta de motivação e isolamento, como isso acontece? Se não criamos, né? Onde está a lacuna entre essas duas coisas? Então, se a gente não cria intencionalmente essa cultura da falta de motivação, como é que ela ocorre, né? A lacuna começa aqui. Não podemos dar às pessoas o que não temos. Importante, por isso está em negrito. Quem somos importa infinitamente mais do que o que sabemos ou o que queremos ser. Então, ó, primeiro, eu divido assim em duas frases mesmo. Não podemos dar às pessoas o que não temos. Ponto. Isso é importante a gente compreender no âmbito geral. Quando você observa a sociedade, o seu entorno em geral, as pessoas não podem dar aquilo que elas não têm dentro de si. Geralmente as pessoas falam assim: não podemos dar aquilo que não recebemos, tá? Mas eu acho que aqui é mais pontual. Não podemos dar aquilo que não temos, porque
às vezes a gente consegue cultivar um valor que não recebemos, certo? Quando a gente conscientemente planta aquela sementinha daquele valor dentro de nós, por mais que a gente não tenha recebido isso na nossa criação, a gente consegue. Então, assim, porque quando a gente fala não podemos dar às pessoas o que não recebemos, a gente está colocando a culpa sempre na retroativa, né? Então, a gente coloca a responsabilidade lá atrás. Ah, eu não recebi respeito, eu não vou dar respeito. Eu não recebi carinho, eu não vou dar carinho, porque eu não recebi. Então, não é sobre isso. É sobre o que você não tem. E o que você tem pode vir de duas formas. Ou você recebeu aquela sementinha que foi cultivada e a plantinha cresceu dentro de você, ou você mesmo pegou aquela sementinha, analisou, considerou ela importante, plantou dentro de você e cuidou dela. Então, a responsabilidade não é só de quem te trouxe até aqui, mas sua também. Então, não podemos dar às pessoas o que não temos. Isso é muito importante. Segunda frase. Quem somos importa infinitamente mais do que o que sabemos ou o que queremos ser. Então, quem nós somos é o que realmente importa. Quem nós somos é o que faz a diferença. O que nós sabemos, nem vou cogitar o que nós temos em termos de poder aquisitivo, poder material, e nem tá na pauta isso, né? Já está mais do que esclarecido que o que nós temos não é tão importante quanto o que nós somos. Mas o que nós somos é mais importante do que o que nós sabemos. Ah, isso aí é uma frase muito importante, é um conceito muito importante mesmo, porque o que existe muitas vezes nessa parte das pessoas que estão buscando desenvolvimento pessoal e tudo mais, é a arrogância do conhecimento, certo? E quem joga RPG sabe que inteligência e sabedoria são dois atributos diferentes e que conhecimento adquirido tem a ver com inteligência e não com sabedoria. E quem nós somos tem a ver com desenvolver a nossa sabedoria interior, para usar, bem usado, aquilo que nós sabemos. O que nós queremos ser, também apenas com base no seu poder de sabedoria hoje, é que você vai conseguir alcançar. Então, o que vale é quem é a pessoa que você é hoje. A distância entre as virtudes praticadas, o que de verdade nós fazemos, pensamos e sentimos, e as desejadas, o que desejamos fazer, pensar e sentir, é a lacuna de valores, ou o que chamo de fronteira da falta de motivação. É onde se perdem empregos, clientes, alunos, mestres, congregações e até mesmo filhos. Podemos dar passos largos, saltar sobre as grandes lacunas de valores que enfrentamos em casa, no trabalho e na escola. Mas em algum ponto da jornada, quando essas fronteiras chegam a um grau intolerável, nós ficamos perdidos. Essa é a razão por que as sociedades desumanizadas produzem os mais altos níveis de desmotivação. Elas criam lacunas de valores com os quais os seres humanos reais não conseguem lidar. Então, a gente vai ficando por aqui na nossa leitura. Acho que teve uma reflexão muito importante a respeito da vida. E, enfim, a gente vai ficando aí digerindo essa parte, eu e vocês, certo? Porque quando eu leio, vamos lembrar aqui que quando eu leio, normalmente, o primeiro ouvido que escuta é o meu, certo? E aí, ainda mais que eu estou gravando um vídeo, então primeiro eu que estou aí recebendo essas lições e essas reflexões para em seguida vocês. Então vamos junto nessa jornada? E aí, você está gostando? Deixa o seu like aqui, vai. É muito importante para a gente aqui. Faz o YouTube entender que isso aqui é um conteúdo relevante e faz o YouTube entender também que você gosta desse tipo de conteúdo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai, se você quiser, né, também compartilhar. Eu nunca compartilho porque eu acho que cada pessoa está em um seu momento, mas se você quiser compartilhar, compartilha também. E também se inscreve aqui no canal, isso aí também é importante, porque aí você sempre está lá na sua tela inicial quando saem os vídeos, tá bom? Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais, Twitter e Instagram. Inclusive, no meu Instagram, você pode saber mais sobre o meu trabalho de terapeuta holística.
E aqui em cima tem todos os trechos já lidos de A Coragem de Ser Imperfeito. Você pode aí buscar algum trecho anterior, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Cuide-se bem e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Tchau!